Prezados alunos, nós vamos continuar então nossos estudos da teoria dos grafos, falando um pouco a respeito dos grafos orientados, também conhecidos como dígrafos, a origem do nome em inglês. Esse é um trecho da matéria que está no final da primeira nota de aula, referente à introdução à teoria dos grafos. Então, é um assunto breve, porque nós depois vamos desenvolver alguns elementos, através principalmente de alguns algoritmos clássicos, referentes aos grafos orientados. Neste momento, a nossa ideia e o objetivo desse vídeo é compatibilizar a nomenclatura, a terminologia que nós estamos utilizando, adequando esses tópicos com relação aos grafos orientados. Então, o que são grafos orientados ou dígrafos? Seguindo a ideia de que nós temos de um grafo, toda vez que nós temos um problema onde a relação entre os elementos, no caso os vértices, é importante destacar uma certa ordem de acontecimentos, uma relação de causa e efeito, ou um caminho, uma direção. Então, a gente diz que esse grafo, a gente trata dessa orientação na relação entre os elementos. Quer dizer, trata da orientação, por exemplo, das arestas que definem da onde eu venho, para onde eu vou em relação a dois vértices. Portanto, a nossa definição de grafo orientado é semelhante à definição que nós temos utilizado para grafos não orientados, grafos de modo geral. Então, seguindo aquela definição que nós utilizamos, um grafo orientado é uma tripla ordenada, um conjunto não vazio de vértices, um conjunto de arestas, e a única diferença, ou a principal diferença aqui, é que a função que associa ao conjunto de vértices ao conjunto de arestas é uma função cuja aresta é definida por um par ordenado de vértices. Por que um par ordenado? Porque eu preciso saber quem é o primeiro termo, a ordem aí, o primeiro termo é a origem da minha aresta e o segundo termo é o destino da minha aresta. E nas definições da maioria dos autores, esse terceiro elemento, quer dizer, essa função de mapeamento é uma função que está implícita. Então, um grafo orientado é uma dupla ordenada de um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Mas lembrando que o conjunto de arestas tratam de arestas que têm uma orientação. Então, um exemplo que na verdade nós já utilizamos no vídeo anterior, só que aqui nós estamos colocando orientação. Então, repare que as arestas têm seta, indicando da onde elas saem, a origem da aresta e o destino. Então, por exemplo, existe uma aresta que sai do vértice 4 em direção ao vértice 1. Então, essa aresta é representada pelo par ordenado 4, 1. E assim sucessivamente com as demais arestas desse grafo. Bom, o que acontece com a terminologia? Na maior parte das vezes, as definições são idênticas, porque se trata de um grafo. O que muda são aquelas situações onde eu tenho a necessidade de especificar a orientação da aresta. Por exemplo, na questão da conectividade, a definição de alguns detalhes sobre caminhos, e é isso que nós vamos ver nesse momento. Então, supondo que eu tenho uma aresta A, né, que é o par ordenado, nesse caso, VW, significa então que V é adjacente, é um vértice adjacente ao vértice W, e a aresta A é incidente sobre W, quer dizer, ela incide sobre W, e emerge, é emergente do vértice V. Nós sabemos que o grau de um vértice é o número de arestas que tocam nesse vértice, que finalizam nesse vértice. Entretanto, agora, com a distinção entre origem e destino da aresta, nós temos mais duas definições. A definição de grau de saída e a definição de grau de entrada. Grau de saída é a quantidade de arestas que saem daquele vértice, ou seja, que tem origem naquele vértice. E grau de entrada é o número de arestas que apontam,
que terminam naquele vértice. O conceito de grau continua existindo e o grau de um vértice é a soma do grau de saída com o grau de entrada. Observem que o grau de saída, a soma de todos os graus de saída dos vértices de um grafo, mais a soma de todos os graus de entrada dos vértices do mesmo grafo, é igual ao número de arestas, o que faz todo sentido. Antes a gente tratava simplesmente graus, a somatória dos graus dos vértices é igual a duas vezes o número de arestas, porque uma determinada aresta ela contava duas vezes. Isso continua existindo, mas agora, especificamente sobre graus de saída e graus de entrada, é exatamente o número de arestas que tem no grafo. Bom, um vértice, que tem grau de entrada 0, é dito uma fonte. Por quê? Porque ali só vai ter arestas que saem daquele vértice. E um vértice que tem grau de saída 0 é um vértice onde as arestas que incidem sobre ele só tem arestas que incidem sobre ele. Então ele é chamado de sumidouro. O comprimento de um caminho é semelhante à definição de comprimento para grafos de modo geral, não orientados. A única diferença é que aqui o caminho, a direção, quer dizer, a orientação faz parte do caminho. Então eu só vou do vértice A para o vértice B se existir uma aresta AB. O conceito de caminho simples é idêntico, o que acontece também com trilha e também com caminho fechado. Existe um conceito de caminho gerador, que nós já trabalhamos também em grafos não orientados, ou seja, um caminho gerador é um caminho que contém todos os vértices do grafo. E um conceito novo específico sobre grafos orientados é o conceito de semicaminho. Um semicaminho nada mais é do que um caminho onde nós não estamos considerando as orientações. Então, um semicaminho num grafo orientado é como se eu transformasse esse grafo num grafo não orientado e definisse um caminho. Então, eu posso aí então colocar como, mesmo que exista uma aresta de A para B, eu posso definir um caminho BA se for necessário para alguma análise do meu grafo. Isso é chamado de semicaminho. E esse conceito de semicaminho se estende a semitrilhas e caminhos semisimples, ou seja, quando eu estou desconsiderando a orientação no grafo. Um vértice alcançável, um vértice V é alcançável a partir de um vértice U, se existe um caminho de U para V, e nesse caso, nos grafos orientados, isso é muito importante, já que muitas vezes, apesar de existir um semicaminho, entre dois vértices, pode não existir um caminho. Então, apesar de existir um semicaminho, quer dizer, existe uma estrutura de conexão, um determinado vértice pode não ser alcançável a partir de um outro vértice, se não existir um caminho que siga as orientações das arestas. Bom, nós lembrando, nos grafos não orientados, nós temos o conceito de conectividade, que é basicamente o grafo é conexo, ou seja, existem caminhos para quaisquer dois vértices, ou ele não é conexo, e nesse caso nós vamos identificar, por exemplo, a quantidade de componentes conexas do grafo. Em relação aos grafos orientados, nós temos uma situação um pouco mais delicada, mais específica, porque a orientação muitas vezes define se vai existir caminho entre dois vértices. Então aqui o conceito de conectividade ele é detalhado, ele é subdividido, e é isso que nós vamos ver nesse momento. Bom, o primeiro conceito é o conceito de forte. Nós dizemos que um grafo é fortemente conexo quando, para quaisquer dois vértices do grafo, existe caminho do primeiro para o segundo e existe um caminho de retorno do segundo para o primeiro. Isso analisando todos os pares de vértices do grafo. Então vamos ver um exemplo. Esse grafo, repare, se você começa analisando, por exemplo, o vértice 1, existe caminho do vértice 1 para o vértice 2, passando pelo vértice 3, então tem uma aresta 1, 3, depois a aresta 3, 2,
Então eu chego do 1 para o 2. E existe caminho do 2 para o 1 numa aresta direta 2, 1. Existe caminho do 1 para o 3, é uma aresta direta, como existe caminho do 3 por 1 passando por 2. Existe caminho de 1 para o 4, existe caminho de 4 para 1, passando o caminho de 4 para 1. Tem vários caminhos, né? Tem o caminho 4, 3, 2, 1, existe o caminho 4, 5, 1 e assim por diante. Existe caminho do 1 para o 5, passando por 4, um caminho de 5 para 1 direto. Existe caminho de 1 para 6, passando por 4, 5, 6. E existe caminho de 6 para 1, passando 6, 8, 7, 1. Existe caminho de 1 para 7, 1, 5, 7. E existe caminho de 7 para 1, uma aresta direta. Existe caminho do 1 para o 8, e existe caminho do 8 para o 1. E aí a gente vai fazer essa análise do 2 para o 3, do 3 para o 2. E aí a gente vai perceber que esse é um grafo fortemente conexo. Porque para quaisquer dois vértices do grafo, existe um caminho que liga o vértice de origem ao vértice de destino e vice-versa. O segundo conceito é o conceito de quando o grafo é unilateralmente conexo, ou também conhecido como unilateral. Então, se o grafo não for fortemente conexo, ou seja, para quaisquer dois vértices, existe caminho do primeiro para o segundo e vice-versa, do segundo para o primeiro, eu tenho que fazer análise para quaisquer dois vértices. Se isso não acontece, ainda pode acontecer a seguinte situação. Se existir caminho de dois vértices, UV, de U para V, ou de V para U, mas para quaisquer dois vértices, então, apesar de muitas vezes não ter o caminho de volta ou o caminho de ida, mas existe um dos dois caminhos para quaisquer dois vértices, esse grafo é considerado unilateral. Então, vamos pegar de volta aquele grafo do exemplo que é fortemente conexo e vamos fazer uma pequena alteração nesse grafo. Nós vamos alterar a orientação da aresta 2, 1. Então, agora nós temos nesse grafo, que é o exemplo de unilateral, eu tenho uma aresta que liga 1 ao 2 no lugar da aresta 2, 1. Então, observe que eu tenho agora, por exemplo, um caminho do 1 para o 2, mas não tenho caminho de retorno do 2 por 1. Na verdade, o vértice 2 é um vértice sumidouro, então você vai ter caminhos até o vértice 2, mas não vai ter a volta. Então, esse é um grafo unilateral. Observe que basta um caso para que ele seja unilateral. Observe também que há uma relação de continência. Todo grafo fortemente conexo é também um grafo unilateralmente conexo, mas não necessariamente o contrário. E o outro tipo de caso é quando o grafo não é fortemente conexo, não é unilateral, mas a gente pode analisar se ele é fracamente conexo. E o que é um grafo fracamente conexo? É um grafo que, apesar de não ser forte e não ser unilateral, se você desconsiderar as orientações das arestas, ele é um grafo conexo. Ou seja, só existe uma componente conexa. Falando de uma forma mais formal, existe um semicaminho para quaisquer dois vértices do grafo. Então vamos ver um exemplo. Utilizando aquele mesmo exemplo do grafo fortemente conexo, nós vamos fazer agora mais de uma alteração. Nós vamos remover a aresta 1, 3 e mudar a orientação de algumas outras arestas. Então, nós mudamos a orientação da aresta 4, 3, agora ficando no sentido 3, 4. Mudamos a orientação da aresta 5, 5, 1, ficando 1, 5. Da aresta 7, 1, ficando 1, 7. Da aresta 2, 1, ficando 1, 2. Observe agora que nós temos alguns problemas. Por exemplo, de alcançabilidade. Por exemplo, do vértice 4, eu não chego mais ao vértice 2. Não existe caminho saindo do 4 que consiga chegar até o vértice 2. E vice-versa. O vértice 2 continua sendo um vértice sumidouro, então dele eu não alcanço mais ninguém. Então esse é um grafo que não é forte, não é unilateral, mas se eu desconsiderar a orientação das arestas, eu tenho uma única componente conexa, um grafo que é unicamente conexo. Quer dizer, aí sim, se eu considerar um semicaminho, existe um semicaminho do 4 para o 2, que é formado pela aresta 3, 4 e pela aresta 3, 2. Então, quando isso acontece, o grafo é fracamente conexo. E
Se por acaso o grafo não for forte, não for unilateral e não for fraco, é porque vão existir várias componentes conexas. Então, aí, em cada componente conexa, a gente pode fazer a análise se naquela componente, aquela componente é forte, unilateral ou fraca, mas existirão várias componentes conexas distintas. Então, basicamente, isso é o que resume essa definição introdutória sobre grafos orientados e que fecha a nota de aula do capítulo 1.